Olá pessoal, iremos para a aula 2 de Fundamentos da Eletricidade e hoje iremos estudar sobre as energias primárias, sobre o eletromagnetismo, sobre os condutores e isolantes, sobre as grandezas elétricas e sobre os tipos de corrente. A energia primária ela pode vir de diversas fontes. Tem a energia potencial, a energia cinética, a energia mecânica, a energia térmica, a energia química e a energia elétrica. Irei dar exemplos para vocês agora. Dentre as muitas fontes de energia que existem, podemos citar também a biomassa, a geotérmica, a solar, a eólica, a nuclear, o carvão e até o propano também. A energia potencial é uma forma de energia armazenada, É simples, pode se transformar em outras formas de energia. Um exemplo disso é uma bola em cima de uma ladeira. É uma força armazenada que, se você der um leve toque, ela irá se dissipar e irá descer a ladeira. A energia cinética também é a consequência do movimento. Pode se ver aí na de skate, com skatista, ou pode também se ver em uma represa, com água represada. A energia mecânica ela é um pouco diferenciada. Ela é a soma da energia potencial com a energia cinética. A energia cinética é a energia do deslocamento, Então, a energia mecânica pode ser o deslocamento de um corpo. Como exemplo da energia mecânica, podemos citar um operário empurrando um carrinho em torno em movimento. A energia térmica, A energia térmica se manifesta através das variações de temperatura nos corpos. Já a energia química, a gente encontra ela também aí na pilha, na bateria, Deriva de reações químicas. Já a energia elétrica, tem seus efeitos se manifestam por efeitos magnéticos, térmicos, luminosos, químicos e filosóficos. Sobre o eletromagnetismo, a gente sabe-se que a Terra tem um campo magnético. Então, a Terra é nosso primeiro grande ímã nessa vasta galáxia, Sobre o eletromagnetismo, é uma parte da física que relaciona a eletricidade com o magnetismo, Essa teoria se baseia-se nos seguintes princípios. Primeiro, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Segundo, variação de fluxo magnético produz campo elétrico. O Oster demonstrou a existência dessa interação a partir de um simples experimento. Ele colocou uma agulha magnética, próxima de um condutor de eletricidade, e para isso ele utilizou uma bússola e um fio de platina em um pequeno circuito. E o fio de platina, ao ser percorrido pela corrente elétrica, ficava incandescente. Então ele provou essa teoria com esse experimento. O experimento de Oster mostrava que a corrente elétrica gerava campo magnético. Porém, em 1831, Michael Faraday, na Inglaterra, utilizou um núcleo de ferro e duas bobinas, A e B, para mostrar que a variação do fluxo magnético também gerava corrente elétrica. Na classe dos materiais, a gente vai estudar sobre supercondutores, sobre os condutores, sobre os semicondutores, sobre os isolantes e sobre os superisolantes. Vamos lá? Primeiro, os supercondutores. A supercondutividade é uma propriedade física de característica intrínseca de certos materiais que, quando resfriados a temperaturas extremamente baixas, tendem a conduzir corrente elétrica sem resistência nem perdas. Um exemplo disso é o mercúrio, o tório, o chumbo. O tório a gente encontra na solda MIG. Dá para ver, eu trouxe um exemplo para vocês aí na tela. Já os condutores, a gente está acostumado a ver aí, Pode ser a prata, o cobre puro, o ouro, o alumínio, o tungstênio, São materiais nos quais as cargas elétricas se deslocam de maneira relativamente livre. São os condutores. Então, os exemplos de condutor pode ser o grafite, o latão, o ferro puro, a platina. E aí está exemplo de condutores para vocês. Já os semicondutores, são sólidos, geralmente cristalinos, de condutividade elétrica intermediária, ou seja, tem 4 elétrons na última camada de valência, E eles variam entre os condutores e os isolantes, Os mais conhecidos é o germânio e o silício. E aí tem uns exemplos para vocês aí, onde a gente encontra esse material, Nos diodos. Já sobre os isolantes, Um isolante elétrico é aquele material que resiste ao fluxo de elétrons, por conter baixa quantidade dessa partícula subatômica em seu estado livre. Então, qualquer material que tenha menos de 4 elétrons na última camada de valência se torna um isolante. E aí alguns exemplos de isolante para vocês. A borracha, o PVC, a própria fita isolante, que é um material polímero, E os superisolantes, Foi criado pelo homem, que é um polímero também, reforçado com fibras de vidro e quartzo, ou mesmo tecido para ganhar resistência mecânica.
ele é utilizado também para proteger cabos submarinos. Sobre as grandezas elétricas, né? Existem várias grandezas elétricas importantes que você estudará a seguir, pois a manipulação de qualquer dispositivo elétrico requer pleno conhecimento das grandezas básicas da eletricidade. Vamos lá? Nessa aula nós vamos ver potência, tensão, corrente e resistência. A tensão elétrica, tem esse nome aí, ela recebeu a unidade de volt, né, por causa de Alessandro Volta. Tá aí esse rapaz. Né? A tensão elétrica é a diferença de potencial, chama-se DDP, né, entre dois pontos. A tensão elétrica também pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar um elétron para um único sentido. A sua unidade de medida é o volt e o símbolo físico é o V maiúsculo. Aí tem um exemplo de tensão, né? Já a corrente elétrica, né, é o fluxo ordenado dos elétrons livres em um condutor. Tem esse nome aí em homenagem a André-Marie Ampère, né? A unidade de medida é 1 ampere e a letra é o A maiúsculo. Nessa imagem, né, nós vemos a movimentação desordenada dos elétrons e quando se aplica uma diferença de potencial, né, a tensão, a gente vê a movimentação ordenada. Já sobre a resistência elétrica, né, ela significa a oposição da passagem da corrente elétrica. Tem esse nome aí também em homenagem a George Simon Ohm. A sua unidade de medida é o ohm e o símbolo grego para isso é a letra ômega. E nessa imagem, nós vemos aí a função de cada grandeza física. Sobre os tipos de corrente, a gente manipula duas, né? A corrente contínua, que contém, a gente acha em pilhas e baterias, e a alternada, né? Que é o tipo de corrente fornecida pelas usinas hidrelétricas. Resumindo sobre a corrente contínua é quando o fluxo dos elétrons é em um único sentido. Então, se o fluxo dos elétrons for em um único sentido, corrente contínua. Já sobre corrente alternada, né, o sentido da condução das cargas muda rapidamente, fazendo com que os elétrons oscilem em sentidos opostos, periodicamente. Então, em questão de segundos, os elétrons fazem um caminho reverso várias e várias vezes. Então, aí temos o exemplo da corrente contínua e da corrente alternada. Contínua é em um único sentido e alternada você vê essa variação, vê a curva da senoide. Sobre potência elétrica também agora iremos falar. É a capacidade de realizar trabalho em um certo tempo a partir da energia elétrica. A sua unidade de medida é o watt, em homenagem a James Watt, e seu símbolo é o W maiúsculo. E a regra é simples. Quanto maior a potência, né, nessa imagem damos para ver, quanto maior a potência, maior a luminosidade. Nesse caso, uma lâmpada, né? Só que James Watt também estudou os efeitos da potência elétrica em corrente alternada, né? Os efeitos da potência elétrica que percebemos em casa, como já vimos, é o produto da tensão pela corrente, né? Sua unidade se chama volt-ampere. E, além disso, ele também descreveu as potências ativa, reativa e aparente. Queremos ver agora. A potência ativa é a parcela efetivamente transformada em trabalho. Daremos para ver na tela aí a potência mecânica, que é o liquidificador, o motor, e a potência luminosa, que é as luzes, e também a potência térmica, que é o chuveiro elétrico e o aquecedor. A sua unidade de medida é o volt-ampere, é o VA. Já a potência reativa, né, é a parcela transformada em campo magnético necessário para o funcionamento dos aparelhos. Sua unidade de medida é o volt-ampere reativo, VAR. Então encontramos também nos motores, nos transformadores e nos reatores. E nessa imagem, para ficar autoexplicativa para vocês, a gente pode assimilar a potência ativa, reativa e aparente. A potência aparente é a soma de todas as potências, então é o copo cheio, de cima a baixo. A potência reativa é a parte da espuma, tá? A parte que se perde. E a potência ativa é a parte amarela, é a parte que é o consumo. Alguma dúvida, pessoal? Vou deixar o link aqui abaixo, nesse vídeo, para posteriormente a gente tirar alguma dúvida, viu? Um forte abraço e até a próxima aula.